Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, tem uma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, tem uma maldição se alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessará. Nunca cessará. Amém? Rondinelli hoje me ligou só para contar para os irmãos, porque aí tem que profetizar. E eu separei, pastor, a música para cantar aqui. Eu nem tinha sido chamado ainda. Mas eu sei que é difícil, porque ele escala as pessoas para estarem aqui, né? Aí eu falei assim, eu vou deixar a música preparada já, quando o Rondinelli me ligar. Aí o Rondinelli me ligou, era 11h30 da noite. Só que eu ouvi a ligação de manhã. Eu falei, Rondinelli, eu já estava com a música separada para cantar lá. Amém. É assim que Deus faz, você tem que profetizar. Amém, amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus. Queria chamar aqui nosso irmão Sérgio, que vai estar hoje ministrando a palavra. Sérgio, você participou da nossa juventude lá na igreja Sérgio, não participou? Amém, amém. O Sérgio está voltando aqui, está aqui com a gente na nossa igreja. Ele participou lá da juventude, na época do pastor Marinho, do Paulo Brasil, né? Foi depois. E está aí junto com o nosso irmão Wellington. Wellington, fica de pé. O Wellington me ajuda lá no estacionamento da igreja sede, tem se colocado lá como bênção. Feliz aqui com a sua presença também, que Deus te abençoe. Tá? Vamos ceder as nossas mãos. Ele vai ministrar a palavra de Deus agora aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, e Senhor, o teu filho amado, que se coloca, Deus, neste momento, como boca de Deus, para anunciar a tua palavra aos nossos corações. Se com ele, abençoe este momento onde estaremos recebendo mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Agradecer ao pastor Marcos pela oportunidade de estar podendo compartilhar nessa noite a palavra de Deus com os irmãos. Me chamo Sérgio, sou casado com a Patrícia, que está ali. Fiquem pé aí, Paty, pessoal, te ver. Amém. Essa é a minha linda esposa. Meu filho Pedro, que está lá na salinha, né? Pedro tem 5 anos. É um motivo de muita alegria poder retornar a essa casa, né? Na Barra, realmente é a primeira vez que eu estou aqui, mas falo essa casa, né? Monte Oreb. Eu quero ler um versículo que fica lá em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A ministra Tereza acabou de compartilhar um pedacinho, né, do testemunho dela de 35 anos, irmão. 35 anos quando ela pisou, né, em Monte Oreb, né, a sede. E eu não tenho 35 anos, mas eu tenho 11 anos desde a primeira vez que eu pisei naquela casa. E a palavra do Senhor diz que o Senhor tem um plano, né, sobre nossas vidas, um plano de esperança e um plano de futuro. E há 11 anos atrás eu pisei naquela igreja, faltavam, teoricamente, 3 meses para o meu casamento, mas eu pisei naquela igreja com a minha até então noiva, mas separados. Pisamos naquela igreja naquela noite como o último possível suspiro, ou se havia alguma esperança dentro de nós, naquele dia foi colocado, não naquele lugar, mas diante de Deus naquele lugar. E isso não veio por mim, veio por uma oração que a Paty fez há 11 anos atrás. Faltavam-se 3 meses para o nosso casamento e ela veio a dizer não naquele momento, por alguns motivos e circunstâncias que o Serginho havia errado naquele momento. E nós estávamos já com o casamento pago e concluindo a obra da nossa casa. E quando a gente se encontrou, ela falou assim: Serginho, eu só fiz 2 coisas nesse tempo, foi chorar e orar a Deus. E eu quero te fazer um convite. Eu qual? Quero que você e eu vamos na igreja do Bruno e da Karine, que era Monte Oreb. E eu falei assim, tá bom, vamos. Não tinha o que dizer. Eu me converti cedo, aos 12 anos de idade. Me converti na Assembleia de Deus de Campo Grande. Minha casa foi ponto de pregação da Assembleia de Deus durante 9 anos. A congregação de Benjamin do Monte, lá em Campo Grande, se saiu desse ponto de pregação, mas naquele momento eu tinha alguns anos afastado do Senhor. E até então nós tínhamos 8 anos de relacionamento, né? Já ali passando 5 anos de namoro, 3 anos noivos, já pronto, né? 3 meses para o nosso casamento, mas entramos dentro daquela casa sem qualquer esperança. E foi aquela celebração que Deus só faltou falar o meu nome lá de cima, né? E quando eu me vi, eu já estava lá na frente aos plantos fazendo uma reconciliação ao Senhor. Quando eu olho para o lado, minha esposa aceitando a Cristo, e nossa caminhada ali se iniciou. Graças a Deus, pessoas nos abraçaram ali, se tornaram amigos pessoais. Passaram alguns meses, né? O pastor Paulo assinou o nosso casamento, não ministrou, mas assinou o nosso casamento. Paty foi batizada numa celebração de juventude dentro daquela igreja. Mais à frente, passou mais 1 ano e pouco, fui enviado para o seminário pelaquela casa. Então, assim, eu sou muito grato a Deus de ter colocado meu pé há 11 anos atrás, sem qualquer esperança dentro daquele lugar, e hoje, 11 anos depois, poder pisar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com essa igreja linda, maravilhosa, e dizer: há esperança para recomeçar. Amém. Foi assim na minha vida e não será diferente na vida de qualquer um outro que colocar no Senhor a sua esperança. E eu quero compartilhar uma palavra que fica lá em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho,
os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando a vida desse paralítico. Quando a gente olha lá no tanque de Betesda, né, quando Jesus vai conversar com o que aquele homem diz? Eu não tenho ninguém que me leve quando as águas são mexidas. E aqui a palavra de Deus diz que esse paralítico, haviam 4 homens, que eu não sei quantos quilômetros eles caminharam, mas que aqueles homens se esforçaram de levar aquele paralítico até Jesus. E eu fico imaginando como aquele homem poderia estar com uma esperança desanimada. Eu não sei qual é a esperança que ele poderia ter. Imagine 4 pessoas tendo que te carregar, não sei a distância, não sei o tempo. Eu acredito, não sei vocês, que quando você incomoda uma pessoa, geralmente a gente fica sem graça, né? Porque está incomodando a outra pessoa. De repente eu fico imaginando aquele paralítico e falo assim: gente, não precisa disso. Eu já sou assim, estou assim, eu vou me acomodar, eu vou morrer assim. Mas não, aqueles homens persistiram em levar aquele paralítico ao milagre dele naquele dia. E eu percebo que diante da desesperança há uma esperança para recomeçar. Há uma esperança que pode mudar a nossa realidade. E o texto me traz, Deus conectou comigo 5 passos para que possamos ter a esperança em recomeçar. E o primeiro ponto é quando eu ando com pessoas que me conectam a Jesus. O versículo 3 diz: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Aqueles 4 homens foram responsáveis de Jesus realizar o milagre na vida daquele paralítico. Se aquele paralítico naquela noite saiu andando, tem muito a ver o porquanto aqueles 4 homens andaram, carregaram, suaram para levar aquele homem até Jesus. E como eu compartilhei aqui ainda há pouco, por causa de 2 amigos, um casal, Bruno e a Karine, um dia eu pisei dentro da Monte Oreb e eu tive a minha vida transformada, a minha esperança reconectada em Deus. Por quê? Por causa de amigos. Se hoje eu estou aqui podendo ter a oportunidade de servir a Deus através da palavra, foi por causa de um amigo, o Wellington. E então a importância de termos pessoas próximos de nós, amigos que nos conectam ao propósito que Deus tem na nossa vida, ao próximo, a Jesus. Em Coríntios, Paulo fala o seguinte, Coríntios 5:11, entretanto, agora vos escrevo para que não vos associei com qualquer pessoa. É interessante porque nos associar, ter relacionamento, trazer para perto. Em negócio, na vida, em tudo, a gente tenta ter próximo da gente pessoas que têm o mesmo princípio que você, que tenha o caráter próximo ao teu, que tenha a crença próxima à sua, porque não adianta andar com pessoas que não vão nos levar ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E Paulo instrui isso à igreja de Corinto. Então é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que andemos com pessoas que nos conectem a Jesus. E, partindo de nós, que sejamos essas pessoas que venham provocar o milagre na vida de outro,
que venha realmente nos sacrificar para que um milagre na vida de outro venha ocorrer. Aqueles homens não se negaram, eles permaneceram firmes. Imagine, chegando na casa, a casa lotada. Eu imagino o paralítico falando para eles assim: cara, falei, não precisava ter me trago até aqui, olha aí, eu não vou conseguir chegar até Jesus. E aqueles amigos falam assim: não, você vai, nós viemos aqui com um propósito, e esse propósito há de se cumprir, você vai estar nessa noite, nesse dia, diante de Jesus. E aqueles homens tentaram pela porta, não conseguiram, tentaram pela janela, não conseguiram. Daqui a pouco alguém teve a brilhante ideia: vamos para o telhado, vamos descer ele lá, ó, pelo telhado, e a palavra diz que ele desceu na frente de Jesus. E aí o milagre na vida daquele homem aconteceu. E que nessa noite nós sejamos amigos de pessoas, amigos que possamos servir através da nossa vida e poder gerar um milagre na vida dessas pessoas, porque carregamos o Espírito de Deus sobre nós. Jesus falou o quê? Que coisas maiores nós faríamos. Então, que a gente possa andar com pessoas que nos conectam ao propósito de Deus e que possamos ser amigos, pessoas, de conectar pessoas a Jesus. 2. A esperança para recomeçar, quando colocamos esperança na pessoa Jesus. Versículo 2 diz assim: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Se nós lermos, Jesus já havia passado em Cafarnaum algumas vezes, realizado diversos milagres, e um dos textos diz que quando eles souberam que Jesus estaria ali, o povoado, todo mundo foi para aquele lugar se encontrar com Jesus. E aí eu fico imaginando num ambiente cheio de pessoas, a Bíblia especifica uma única pessoa. Eu não sei você, mas muitas das vezes nós entramos dentro da igreja, viemos adorar a Deus, viemos estar em comunhão com os nossos irmãos, mas não colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, em estar aqui nessa noite, olhando o nosso coração, contemplando a nossa mente e trazendo resposta para a nossa vida. Aquela casa estava cheia, mas a Bíblia narra a história de um único homem, que colocou a sua esperança em Jesus. Havia uma multidão naquela casa, mas aquele homem se conectou ao milagre dele naquela noite. Por quê? Porque a esperança dele estava em Jesus. Um dia, 11 anos atrás, entrei numa celebração de juventude. E naquela noite eu tive a minha vida transformada. Hoje uma família para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque a esperança foi conectada a Jesus naquele dia, naquela noite. Eu lembro, Senhor, se eu estou aqui hoje é porque a minha vontade me trouxe aqui. Agora me mostra os teus sonhos, a esperança futuro, um futuro conforme lemos aqui em Jeremias 29:11. De fazer prosperar, e hoje eu posso contemplar o milagre de Deus na minha vida, na minha família. Eu acho lindo olhar para a vida do meu filho, eu poder contemplar ali a vida do Pedro, algo que eu sempre sonhei, e que Deus deu a oportunidade de trazermos esse sonho, de gerar um filho, de educar um filho, de criar um filho nos caminhos do Senhor. Quando saímos de casa hoje, o Pedro orou pela minha vida. Eu falei: papai vai estar lá, pai, ele orou por mim. Isso não tem sentimento, assim, não tem palavras que possa dizer o prazer de eu ver o meu filho orando pela minha vida, sabe? Então, assim, há 11 anos atrás eu não poderia imaginar isso, mas o fato de colocarmos a nossa expectativa em Jesus, ele supera aquilo que nós imaginamos, não é, irmã Tereza? Há 35 anos, a irmã não imaginava de daqui a uma semana está recebendo, sendo consagrada pastora. É assim que nosso Deus faz, ele nos surpreende. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Amém. 3. A esperança para recomeçar, quando recebo a paternidade de filho de Deus. Versículo 5 diz assim:
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus, eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você teve com seus pais, mas eu sei que quando eu olho para o meu filho, eu falo assim: Pedro, não estou falando de qualquer criança, estou falando que o Pedro é o meu filho. E quando eu digo que o Pedro é o meu filho, eu estou dizendo que eu faço qualquer coisa, eu dou a minha vida pela vida do meu filho. Pelo meu filho, eu saio de casa todos os dias para trabalhar, para de repente, em algum dia do mês, poder trazer o presentinho que ele me pediu. Por quê? Porque ele é o meu filho. E quando eu entendo que eu recebo essa paternidade de Deus, e eu recebo o título de filho de Deus, isso tudo muda dentro de mim. Por quê? Mateus 7,11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de você que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Eu me pego direto falando isso. Eu falo assim: cara, eu sou mau, eu sou ruim, e eu consigo desejar algo bom para o meu filho, quanto mais Deus olha por mim e olha assim: meu filho. Eu falo muitas vezes para o Pedro, na educação, né? O Pedro erra, e às vezes eu chamo, graças a Deus, o Pedro tem aprendido isso. Ele até, a questão do controle, né? Lá no quarto, o controle do ar-condicionado, ele tinha deixado cair, o controle abriu. Ele pegou, guardou na gaveta. No dia seguinte, ele próprio foi lá, abriu a gaveta, trouxe: mamãe, aqui, ó, deixei cair, quebrou. Né? Aí nós ficamos: pô, filho, tem que ter mais cuidado, né? Não pode dar mole quando pegar, assim, para que as coisas não fiquem quebrando, mas a gente montou e voltou a funcionar. O que eu quero dizer com isso? Que como filho, ele não precisa me esconder nada. Eu posso até corrigi-lo, mas eu não vou deixar de amá-lo. Como pai, o meu amor por ele não é maior ou menor, mas aí ele pode me fazer mais feliz ou ele pode me deixar triste, de acordo com as atitudes que ele tem. Da mesma forma é sobre a minha vida e a sua diante de Deus. Deus nos ama, o amor de Cristo, o amor de Deus por nós foi definido com Cristo cravado naquela cruz, morto por amor a mim e a você. Então não tenho porquê de eu me relacionar com um Deus distante, não, eu me relaciono com um Deus que é meu Pai, que está disposto a qualquer coisa por mim, pela minha vida. Por quê? Porque há promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, Deus é Pai de quem é filho. A palavra de Deus diz assim, ó, João 1,12: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu lembro que na minha infância muito se falava disso, né? Ah, somos todos filhos de Deus. Não, não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Mas todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, sim, são feitos filhos de Deus. Jesus compartilha conosco essa filiação, essa paternidade de Deus sobre nós. E é interessante quando a gente fala sobre filiação, sobre paternidade, porque o Pedro, para ele ter a herança, né, minha e da Paty, quando morrermos, ele não precisa fazer nada. Ele basta ser o quê? Ser filho. A herança já é algo que o filho próprio carrega. Por quê? Porque ele é filho. Da mesma forma, a herança do Senhor está sobre a minha vida e a sua. Por quê? Porque somos filhos. Nós temos um Pai que já determinou, que já selecionou, que já construiu algo para nós. E isso é muito lindo quando eu entendo que a minha esperança de recomeçar passa por quê? Porque eu tenho um Pai que prometeu e é fiel para cumprir tudo aquilo que tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta fazermos o quê? Crermos, receber essa paternidade verdadeiramente sobre nossa vida. 4. A esperança para recomeçar. Quando tenho meus pecados perdoados,
versículo 5, a parte B, ele diz, né, filho, os seus pecados estão perdoados. Quantos aqui já tiveram pecados perdoados pelo Senhor? Amém? Aleluia! Porque Deus diariamente nos perdoa, seja o nosso pecado de pensamento, seja o nosso pecado de falar, de olhar, né? A forma como nós ouvimos algo e aquilo possa entrar dentro do nosso coração. A esperança para recomeçar passa por isso. E eu aprendi duas coisas na minha caminhada. A primeira, prefiro confessar tentação do que confessar pecado. O Hélito é um grande amigo meu, que nos últimos 4, 5 anos, quase que a toda semana a gente tem sentado junto. Então muita coisa nós compartilhamos um com o outro. E as nossas tentações não é diferente, nós compartilhamos. E o bom de termos amigos que nos conectam a Jesus é porque as palavras não são, vai lá, faz. Pelo contrário, calma aí, rapaz, não faz isso não, você vai prejudicar a sua vida. Esse caminho não é legal. Então, assim, eu aprendi a confessar tentação. Por quê? Porque quando a gente confessa, aquilo já não tem aquele peso sobre nossa vida. E, minha irmã, meu irmão, se você não teve a oportunidade de confessar a tentação e pecou, não perca a oportunidade. Aí é o ponto 2. De pecado confessado é pecado perdoado. Não fique se martirizando dentro de você com o peso pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que você praticou, pelo aquilo que você errou. Deus já perdoou. Basta você agora, hoje, abrir o seu coração verdadeiramente e falar, Deus, me perdoa. E se você desejar, e aí eu te indico a isso, procure seu pastor, converse com ele, abra o seu coração para que aquele monstro não tenha o tamanho que você acha que ele tem. Porque não tem, Deus já te perdoou, você não precisa carregar esse peso sozinho dentro de você. Abra seu coração. Eu lembro uma certa parte da minha vida, pastor, que eu me pegava, eu lembro que toda vez que eu olhava para aquela cadeirinha na igreja, eu lembro de quantas vezes eu me ajoelhei naquele lugar e eu orei pedindo a Deus para me libertar de um pecado que eu carregava. Eu vivi dentro de uma casa que infelizmente meu pai era um pouco promíscuo. E eu tenho um irmão mais velho e tinha a facilidade de saber aonde tinha uma revista pornográfica ou hoje em dia não tem mais, né, uma fita de vídeo pornográfico. E aquilo ali me prejudicou muito a minha vida. Por quê? Porque eu tive o gatilho da sexualidade muito novo ativado. Como aquilo me prejudicou na minha vida? Né? Fazendo não é celebrando a recuperação, qual é o nome lá, vida? Era 30 semanas, né? Fazendo um ciclo de 30 semanas, eu pude entender isso na minha vida e o quanto foi bom para mim a partir do momento em que eu pude compartilhar. Por quê? Porque eu me tornei uma criança viciada em pornografia e masturbação. E todas as vezes que eu brincava na minha infância com alguma criança, o que tinha na minha mente? Promiscuidade. As crianças não percebiam, mas os pais percebiam a minha malícia e a minha maldade. Com isso, o que aconteceu, pastor Marcos? Eu lembro até hoje, quando minha mãe me tirou do colégio da tarde e me colocou para amanhã. E eu fui brincar com uma menina e ela falou assim, não, você é o Serginho, minha mãe não quer que eu brinque com você. Por quê? Porque a mãe daquela criança já tinha recebido uma informação de que o Serginho era malicioso quando brincava. E eu estou falando de uma criança nesse período de 12 anos de idade. E com isso eu comecei a ter o quê? Ser rejeitado. Então o vínculo da rejeição chegou até mim. E aí qual foi o gatilho que se acionou para eu me livrar da rejeição? Agressividade, raiva. Serginho era uma criança completamente sem... Eu era inconsequente os meus pensamentos. Se você dissesse um não para mim, o que eu fazia? Te batia. E com isso as pessoas, principalmente os meninos, já não me rejeitavam, mas me respeitavam por causa da minha agressividade.
Aí nós percebemos como um gatilho aberto na infância de uma criança foi carregando algo que eu luto até hoje na minha vida. Até hoje, se eu ver um grupo e alguém postar algo, graças a Deus hoje não tem mais esse problema, né? Mas no início da questão de WhatsApp, às vezes no grupo do trabalho do nada, fazia um grupo só de homens e colocavam pornografia. Eu entrava em desespero, eu tremia. Por quê? Porque aquilo ia entrar na minha mente e daqui a pouco eu ia, entendeu? Acabar caindo. Então, eu quando enxergava algo disso, eu me excluía, eu saía, eu não queria. Por quê? Porque eu sei o que aquilo causou na minha vida. Então, em determinado momento, e fazendo esse ciclo de 30 semanas, eu entendi que a partir do momento em que eu compartilhei, que eu abri, que eu chorei a minha dificuldade, o Senhor me ajudou cada vez mais a me livrar e continua me sustentando até o dia de hoje. Então, se você tem uma dificuldade, seja ela qual seja, confesse. Não ande com isso sozinho. 5 e último. A esperança para recomeçar quando tenho minha realidade mudada. No versículo 5, ele falou: filho, seus pecados estão perdoados. Naquele momento, aquele paralítico, ele teve a sua vida espiritual mudada. Por quê? Porque assim como todos nós éramos condenados. Eu gosto muito de 1 Colossenses, eu acho que é 1,16, né? Porque Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império do Filho, do seu Filho, né? Do amor do seu Filho. Então isso é muito importante. Por quê? Porque aquele paralítico, antes dele ter os seus pecados perdoados, ele era condenado. E assim também é, amigo, sobre a minha vida e a sua. A partir do momento em que tivemos os nossos pecados perdoados, a nossa mudança, a nossa realidade, ela mudou. Por quê? Porque hoje somos salvos pela graça, não é merecimento, é amor de Deus pela minha vida e sobre a sua vida. O que podemos fazer? Nada, agradecer a Deus, mudar a nossa forma de pensar e a cada dia caminhar querendo fazer o quê? Agradar a Deus, querendo ver o nosso Pai sorrir com as nossas atitudes. Versículo 11, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. A realidade física daquele homem foi mudada. De repente você está aqui nessa noite e você fala assim: Sérgio, eu não tenho nenhuma deficiência física. Mas de repente você tem uma deficiência, assim como eu compartilhei ainda há pouco. Uma deficiência física que é relacionada à área da sexualidade, que Deus me libertou. Eu não sei o que fisicamente você tem necessidade de mudança na sua vida, mas eu sei de uma coisa: a partir do momento em que eu me coloco diante de Deus, colocando diante dele a minha necessidade, há esperança para recomeçar, há esperança para mudar a nossa realidade. Assim como 11 anos atrás eu pisei dentro daquela igreja, a minha realidade, ela mudou. A minha realidade espiritual, ela mudou. A minha realidade física, dali de estar do lado de uma pessoa que eu tinha vivido 8 anos e que eu tinha prometido para ela que eu casaria com ela, e chegamos naquele dia, naquela noite, simplesmente como 2 colegas, eu não vou nem dizer 2 amigos. E naquela noite nós tivemos a nossa vida transformada para a honra e glória do Senhor. E aí, quando a gente nunca imagina, né? Eu lembro que eu tenho uma formação técnica e sempre trabalhei, né, boa parte da minha vida nessa área técnica, e aí eu tinha vontade de iniciar uma faculdade. E aí eu iniciei a faculdade de engenharia. Cheguei a ir até o 2º período, e aí quando cheguei no 2º período, Deus vai lá e inicia uma nova etapa na minha vida. Eu vou lá, tranco a minha matrícula na faculdade, vou lá e entro no seminário. E ali naquele período entrou eu e minha esposa junto, porque o valor que eu pagava na faculdade particular, eu pude pagar o seminário para mim e para ela. E aí muitas outras coisas começaram a estartar na minha vida. Se eu tivesse hoje um diploma de engenheiro embaixo do meu braço, eu não sei se eu estaria tão feliz quanto o que eu tenho hoje.
Não falo de um diploma de bacharel de teologia, mas eu falo de estar vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque Deus, Ele me deu esperança de recomeçar, e conforme Jeremias 29:11, um futuro de esperança. Isso que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. A nossa mudança física, ela passa muito também, como a gente vê, né? Aquele que roubava, não roube mais. Se eu era um homem adúltero, hoje eu não adultero mais. Se eu era um homem que mentia, hoje eu não minto mais, independente das circunstâncias que algo pode ocorrer. Será que se a gente avançar um sinal e bater, a gente vai mentir? Não, o sinal estava verde para mim. Ou a gente vai segurar a consequência e falar assim, não, realmente o sinal estava vermelho, eu avancei e eu vou pagar o prejuízo que eu lhe causei. Porque o velho homem, ele não pode voltar. Por quê? Porque tivemos uma esperança renovada na nossa vida, uma esperança para recomeçar. E nessa noite eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei quais são as suas expectativas. Eu sei que o Serginho, ele não pode trazer nada de novo para a sua vida. Mas eu posso, através da palavra do Senhor, conforme foi compartilhada nessa noite, trazer uma esperança para recomeçar sobre a sua vida. Por quê? Porque a esperança está na palavra de Deus, está no próprio Deus, que veio aqui e se entregou em amor a mim e a você. Amém. E o que precisamos fazer, Serginho? Apenas crer, abrir o nosso coração e permitir que o Senhor entre na nossa vida e faça a mudança que tem que ser feita. Não a mudança que queremos, mas a mudança que é necessária. Porque lá atrás eu poderia dizer assim, só de eu ter 8 anos de relacionamento, eu não gostaria de jogar aqueles meus 8 anos de relacionamento fora. Realmente eu estava disposto a casar com a Patrícia. Então, teoricamente, para mim estaria bom apenas o quê? Ter o meu relacionamento de volta e poder casar. Mas hoje eu não sei se eu teria um casamento vivido abaixo de um propósito, que é completamente diferente. Nós acordamos e dormimos. O que nós fazemos direcionado a um propósito. Então é isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite com você. Há uma esperança para a gente recomeçar, há uma esperança de mudar o nosso futuro, como a irmã Teresa falou, não como queremos ou pensamos, porque o que Ele quer para a minha vida e para a sua é muito maior. O que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Agradeço a oportunidade de falar. Glória a Deus, Deus seja louvado e agradecido em nosso meio. Gostaria de chamar aqui irmãos aqui, para fazer mais um louvor, nós vamos adorar a Deus, antes de nós caminharmos para o final do nosso culto. Vamos louvar a Deus. Amém. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, e jamais
ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não, a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia. Irmãos, Deus tem falado muito comigo nessa passagem que o irmão Sérgio pregou, Marcos 2. O que mais de maravilha nessa passagem foi que Jesus operou o milagre por ver a fé deles. Não foi pela fé do paralítico, mas foi por ver a fé dos amigos. O propósito de nós como igreja é um fortalecer o outro. Esforça-te, tem bom ânimo, Deus é conosco, vamos vencer juntos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. É pela fé, a gente ora, a gente caminha. Crises, lutas, elas vêm, mas o propósito de igreja é nós nos fortalecermos. É por isso que Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós carregamos também em conjunto um propósito de Deus, onde as bênçãos de Deus são ministradas nas nossas vidas. O Sérgio comentou, estava lá há 11 anos atrás e Deus fez um novo tempo na sua vida. A ministra Teresa comentou, foi a primeira vez lá em Monte Oreb, ouviu, viu o culto e não imaginava o que Deus tinha para a vida dela. Mas por obedecer e caminhar com Cristo, Deus a tem surpreendido. A igreja é o local da bênção de Deus também, onde Ele ministra a bênção de Deus. A bênção de Deus é muito acrescenta dores. Salomão fala isso no livro de Provérbios. O que eu quero trazer aqui é propósito de sermos igreja, um ajudar o outro, em oração. Nós estamos orando pela Maísa, filha do nosso irmão Mateus, que é um grande adorador de Monte Oreb. Estamos lá juntos em propósito de oração. O irmão Leonardo aqui já testemunhou do seu filho que saiu do CTI. Meu filho Vinícius e Paulo Davi ficou no CTI e saiu do CTI porque houve uma oração de uma igreja que ora. Jesus, vendo a fé deles, operou o milagre. Quando Deus vê a nossa fé como igreja mobilizados em ação, Ele opera o milagre na nossa vida. Amém? Que nós possamos caminhar dizendo um ao outro: esforça-te, tem bom ânimo, porque aí as bênçãos de Deus, que são operadas por meio da nossa fé, nos alcançam sem medida, sobremaneira. Amém? Vamos nos colocar de pé. Lembrando, amados irmãos, no mês que vem estaremos em festa. Vamos celebrar a ordenação da ministra Teresa Pastora. A irmã Thaís, que alguns irmãos chamam de doutora, vai estar sendo ordenada ministra. Eu não vou chamar, por favor, mais ela de doutora. Ela falava: pastor Marco, me chamam de doutora, mas isso não é um título eclesiástico. Eu sou doutora no meio secular. Mas pelo carinho, pelo respeito que os nossos irmãos na sede aqui também têm, a gente às vezes ficava encapulado. Mas a partir do mês que vem não é mais doutora não, tá, irmãos? É ministra, raiz, para ficar direitinho tudo aí conforme a gente está aí, o nosso pastor estabelecendo. Onde covar nossas plantas, vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, pelo Teu Espírito Santo ter falado nos nossos corações, por meio da Tua palavra que foi ministrada a nós, por meio, Senhor, das mentalidades também, do irmão Ezequias, que foi, ó Deus, boca de Deus para louvar aqui no nosso meio. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, nos guarda, nos livre de todo mal, nos abençoe, Senhor, nos nossos trabalhos, nas nossas funções, que o Senhor seja com as nossas vidas, que possamos, ó Deus, prosperar, que o Senhor vá à nossa frente, Senhor, nos dando clareza, discernimento, para agirmos, ó Deus, de maneira que lhe agrade, nos afastando, ó Deus, da aparência do mal, vivendo uma vida, Senhor, sendo testemunhos vivos da Tua palavra e prosperando conforme o Teu perfeito querer que nós opera. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, espalhado por todo Israel,
e em toda a face da terra. Seja para com as nossas vidas e para com a Igreja Batista Monte Oreb Barra, hoje e para todos sempre. Amém. Semana abençoada.